Olá! Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial, sempre na parceria com ela, Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Rogério. Olá a todos. Tudo bem, sim. Por que ainda não deu certo? Acha que já fez de tudo e até agora a coisa não aconteceu? Este é o livro de Ivete Comparim, que é impulsionadora de negócios, escritora e palestrante, que vai estar aqui conosco falando um pouco sobre o trabalho dela e ESG nos pequenos negócios. A imagem pessoal é algo muito forte para homens e para mulheres. O cabelo da Ana Paula é uma marca pessoal dela. Quem cuida do cabelo dela é a terapeuta capilar Patrícia Guterres, que vai estar aqui conosco, falando sobre o seu trabalho e a importância de se manter o cuidado com algo tão fundamental para as pessoas como o cabelo. Você sabe, as dicas de gestão empresarial são com a Vera Brock. As dicas de saúde bucal com a cirurgiã dentista Aline Martins e Silva. As dicas jurídicas com o advogado Luiz Gustavo Longo. O programa Movimento Empresarial está sendo gravado aqui na sede da Macro Office, o seu local para eventos em Porto Alegre. Também temos o apoio da Empório Latasse, onde você pode degustar um bom café, tomar um bom vinho e comprar produtos muito deliciosos. As imagens do programa e a edição são realizadas pela Colaborative. Quem apoia este programa também é a Priscila Oliveira, fotógrafa de posicionamento e mentora. A Canadá Intercâmbios, do idioma à imigração, também apoia o movimento empresarial. Tudo isso e muito mais no programa Movimento Empresarial, que está começando a partir de agora. No programa de hoje, nós temos a felicidade de receber aqui a Ivete Comparim, que é impulsionadora de negócios, é palestrante e escritora. Ela também vai conversar conosco sobre esta obra que ela desenvolveu. Ivete, obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer, uma satisfação. Ivete, tu és uma pessoa que te dedica a colaborar com o desenvolvimento de negócios dentro de uma perspectiva de sustentabilidade, de humanidade. Conta para nós um pouco da tua trajetória até tu chegar a esse tipo de visão, que muitas vezes leva tempo para a gente se dar conta de que as coisas têm que ter um jeito mais humano de acontecerem. Então, assim, ó, à frente dos pequenos negócios, que é vamos dizer assim, um nicho que eu mais me dedico, eu tenho mais de 30 anos de trajetória. Mas, assim, ó, como eu falo também de ESG, né, que tem aquele pilar lá, o tripé de pessoas, meio ambiente, governança, voltado para os pequenos negócios, eu acho que é um negócio super presente. A gente do Rio Grande do Sul não precisa nem dizer porquê, né, o meio ambiente. Então, eu tenho feito todo esse caminho porque eu venho trabalhando também há muitos anos, e aí entrando dentro das pequenas empresas, eu fui identificando os gaps, né? Tudo aquilo que eles tinham de dificuldade para chegar naquilo que tinham planejado, realização de sonhos, e todos aqueles percalços que eles enfrentavam e que são mais ou menos parecidos, guardadas as devidas proporções de cada atividade, o que leva o tipo de decisão, o tipo de comportamento que leva tanto ao fracasso quanto ao sucesso é mais ou menos parecido. Então foi vendo isso durante esses 30 anos, foi que me fez eu chegar até aqui e escrever um livro buscando reunir todas essas informações que eu acho que é de grande auxílio para os pequenos negócios. Falando sobre os pequenos negócios, a gente estava batendo um papo antes da gravação. Os pequenos negócios, às vezes, eles são subestimados. As pessoas dizem, mas qual é a importância daquela empresinha, daquela coisa? Na verdade, os pequenos negócios, eles são responsáveis por metade dos empregos e metade do PIB, né? Sim, os pequenos negócios reunidos, eles não têm, na maioria das vezes, noção da sua força. Claro que eles juntos, mas assim, a grande maioria das pequenas empresas é que movimenta realmente a economia e gera emprego. E não só falando nesse aspecto, a gente fala também do aspecto social, como a gente estava comentando há pouco, né?
é muito comum em empresas familiares e um pequeno negócio ser a renda de uma família inteira. Agora imagina uma pequena empresa quebrando e ficando marido, esposa, 1 ou 2 filhos sem empregos. É também um peso social para o país. Então, assim, fazer com que as pequenas empresas encontrem um caminho de sucesso é bom para todo mundo. Quando tu resolveste atuar, tu trabalhaste aí no Sebrae, trabalhaste em outras organizações que têm um foco também no pequeno negócio, quando tu começaste a perceber que existem coisas como o ESG, o ESG, que as grandes empresas é que são o grande alvo, mas as pequenas também podem se apropriar. Porque nós estamos falando também, quando a gente olha para a questão de ESG, as pessoas pensam, não, isso aí não é para mim, isso é só para o grande. Mas existem boas práticas que servem para os grandes e também servem para os pequenos, né? Exatamente. O que acontece? Eu comecei a perceber isso quando eu começava a chegar numa pequena empresa e perceber alguns gastos desnecessários, por exemplo, sem cuidar se a luz estava desligada, sem cuidar da separação de lixo, e eu comecei a falar. E eu via que eles achavam que isso não era sustentabilidade. Mas isso é sim, isso além de trazer uma boa imagem para a tua empresa, ainda te traz economia. Se tu tiver funcionários conscientes do que lá no final, o que isso proporciona, é bom para todo mundo. Então, foi aí que eu comecei a perceber. Mas tem outro detalhe também. Alguns anos atrás, as grandes empresas começaram a qualificar seus fornecedores. Por quê? Porque eles notaram, perceberam, obviamente, isso já faz algum tempo, que não adiantava só eles se preocuparem com isso. Se eles tivessem uma cadeia de pequenos fornecedores que não se preocupavam com isso e eles não assumissem parte da responsabilidade de qualificá-los, isso ia ficar ruim para a imagem deles também. Então foram esses 2 momentos que me chamaram a atenção. Ivete, para quem está nos assistindo e ainda não entendeu o que é ESG, tu pode clarear um pouco o que são essas 3 letrinhas? Sim, eu costumo até brincar um pouquinho, que eu digo, quando a gente vai falar desse tema, é quase uma sopa de letrinhas, né? Porque a gente tem aí, tem GRI, tem ODS, tem... Então, na minha palestra, eu falo bastante dessa sopa de letrinhas. Mas, assim, no bojo, na realidade, ESG, ele tem ali um tripé, que é governança, são boas práticas de administração, assim, no geral, tá? A gente tem depois a parte de pessoas, onde a gente trabalha vários temas muito adequados ao momento, como diversidade, assim, enfim, tratar as pessoas, os funcionários, cada vez com melhor qualidade. E depois a gente tem a parte de meio ambiente, né? A inclusão, se trabalha também na parte de pessoas, se trabalha ali também a qualidade do trabalho do funcionário dentro da empresa, enfim. Mas então ele tem esse tripé que busca abordar. No fundo, é o melhor viver para todo mundo, porque quando tu trabalha a qualificação das relações das pessoas, tu trabalha boas práticas de administração e de gestão, onde tu vai trabalhar ética e outros temas correlatos, e tu trabalha meio ambiente, no fundo a gente está trabalhando o bem-estar de todo mundo no planeta, que a gente só tem um, até por enquanto, é só esse que a gente tem, né? Isso é uma coisa interessante, porque quando a gente enxerga esse contexto do ESG, muitas vezes as pessoas associam apenas a questão ambiental, que por si só já seria extremamente importante. Super Mas tem este lado da questão humana, né? O tratar adequadamente para o lado de dentro, os colaboradores, para o lado de fora, os clientes, os fornecedores, a sociedade, e também o aspecto da governança. A gente sabe que muitas vezes nos pequenos negócios existem falhas, né, no processo de gestão, como, por exemplo, misturar as contas da empresa com as contas da pessoa. Isso também é ESG, esse tipo de preocupação. Sim, porque isso é uma coisa bastante comum dentro dos pequenos negócios, né? Misturar, não separar as partes das finanças da pessoa física e da pessoa jurídica. Também porque isso faz parte de uma boa administração, né? E quando tu falasse ali de tratar bem para dentro da empresa e para fora, a gente está falando das partes interessadas, né? Que são os stakeholders, que é o que é trabalhado dentro da parte de pessoas. Então, com certeza, isso não só está dentro da ESG, mas como está dentro também da gestão estratégica das pequenas empresas. É muito legal falar isso, porque é uma das situações mais comuns, é a gente ter as contas misturadas. E aí, quando eu falo,
a pequena empresa diz assim, e eu até entendo assim a dificuldade, mas é só eu e a minha esposa, como é que eu vou separar? O dinheiro é meu. Aí o que a gente responde? Tu é uma pessoa física, a tua empresa também é uma pessoa, só que é jurídica. Então, se vocês são pessoas diferentes, as contas têm que estar separadas. E tem um argumento que ajuda as pessoas a entenderem que é assim, isso pode gerar problemas com a fiscalização da Receita Federal, porque uma movimentação na pessoa física, sem origem, apareceu um dinheiro na minha conta, de onde é que veio isso? Ah, é o dinheiro da venda que eu fiz não sei o que entrou, tá, mas teve nota fiscal porque foi pela empresa? Não, então gera problemas, aí às vezes as pessoas se dão conta, é melhor eu começar a separar, porque senão a Receita Federal é capaz de brigar comigo. Esse que bom que tu falou, porque assim, ó, gera vários problemas. Primeiro é esse. Segundo, qualquer coisa que a empresa for fazer, se ela precisar daqui a pouco de uma assessoria, qualquer coisa, a primeira coisa que vão pedir para ela são os históricos. Se ela não tem histórico financeiro, se um consultor vai dentro de uma empresa, a primeira coisa que ele faz, o que é? É levantar informações, porque o trabalho dele vai partir daí. Outra coisa, o custo de qualquer financiamento, operação bancária na pessoa física, é mais caro que na pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela tem alguns incentivos, né? Mas se ela não tem a sua contabilidade comprovada, ela também não tem acesso. Então, assim, com a Receita Federal também. Então, são inúmeros os problemas gerados por não separar. Que, na realidade, o que o proprietário, o sócio, ele tem que fazer? Ele tem que ter o prolabore dele, que é o salário do dono. Se ele estivesse trabalhando de funcionário numa empresa, ele ia ter que conseguir viver dentro daquele salário. Então, é o que ele tem que fazer, se disciplinar para conseguir viver dentro do prolabore dele. Ivete, por que ainda não deu certo? Acha que já fez tudo e até agora a coisa não aconteceu. Como é que foi a criação deste livro? Fala um pouco a respeito dessa obra que tu lançaste. Eu vou dizer assim que esse livro é impressionante, assim, eu escrevi ele em tempo recorde, e eu sentava às 7 horas e eu ia até às 11 da noite. Por quê? Porque estava tudo na minha cabeça. Esse livro, na realidade, eu digo que são 2 livros, tanto que a parte 1 ali bem no início tá livro 1, e depois ali no meio do livro para o final, livro 2. Por quê? O livro 1 se chama Pessoas. Então, até a metade do livro eu só trabalho a parte de comportamento, trabalho a parte de ética, mindset, esse tipo de coisa. Por quê? Porque não adianta a gente ter estratégia se a pessoa não faz. Então, era muito comum eu chegar na empresa, fazia o diagnóstico, deixava lá, vamos dizer, o tema de casa, dali 15 dias, um mês eu voltava, nada tinha acontecido. E aí eu ia conversar com o empresário. Por quê? Porque ele não tinha tempo disciplinado, não tinha foco, não determinava um tempo para a gestão. Ele dizia que, o amigo dele disse que não era uma boa. Então, assim, se a pessoa não funciona, o resto não vai funcionar. E aí uma frase que eu sempre quando eu vou dar uma entrevista, alguma coisa, eu gosto de citar essa frase que está dentro do livro. O técnico sempre vai ser superado pelo louco inspirado. O que quer dizer? Que se a pessoa está inspirada, que a gente diz, a pessoa é a grande pecinha, né? Se essa pecinha funciona, todo o resto funciona. Porque técnica e estratégia, sem ter alguém que realize, não adianta. Então, assim, e eu gosto de falar isso também, porque quando a gente tem um pequeno negócio, normalmente ele é um sonho, né? E aí envolve muito o emocional. Então, eu tive muitos casos de empresários que eles eram administradores, mas claro que diminui um pouco os percalços, mas não faz muita diferença, porque quando entra o emocional dele, ele meio que vai no embalo também, quando é a empresa dele, né? Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar primeiro a parte de pessoas, para só depois entrar com a estratégia, porque a estratégia e a técnica pura e simples está escrito, está enfiado na gaveta, está lá na pastinha das pendências, mas não vai acontecer. Aonde eu consigo esse livro? Esse livro, ele está na Amazon, né, que pode ser... E quem quer o livro físico, por enquanto, como eu estava morando até ontem em Torres, ele está na Super Livro de Torres. Mas logo, logo, ele vai estar nas outras livrarias, o livro físico. Pois é, aí tu trouxeste uma coisa que é muito interessante, que às vezes as empresas pequenas, grandes, médias, gigantes, elas criam através de uma complexa metodologia, um planejamento sofisticado,
e esquecem que quem vai colocar isso em prática são as pessoas. E por vezes as pessoas nem estão apropriadas exatamente do que ficou decidido, como é que foi decidido. Quer dizer, existe uma pequena elite decisória que constrói um planejamento e esquece que todos os demais têm que executar. Falta justamente essa integração, essa conexão com as pessoas. Sim, no livro também eu falo de uma técnica que eu gosto. Alguns não gostam, ok, mas eu gosto e acho que funciona, que é uma técnica que o Walt Disney usava, Steve Jobs usava, e eu gosto muito, que é a técnica do círculo dourado, ou Golden Circle. O que quer dizer? Fala da comunicação, é como tu te comunicar de forma eficaz para que a tua equipe realmente faça aquilo que tem que fazer, porque realmente, às vezes, o planejamento é maravilhoso, mas ele não é executado por várias, ou porque a equipe não entendeu, ou porque a equipe não comprou a ideia, enfim. Porque o que acontece? Normalmente, a comunicação com a equipe, o empresário, o gestor ou a liderança chega e diz para a empresa, para a equipe, tem que fazer isso. E ok, tem que fazer. Às vezes diz como, né? E aí a equipe faz ou não faz. Na técnica do círculo dourado, a gente inverte todo o processo de comunicação. Primeiro, a gente fala do propósito, por que a gente vai fazer isso e as consequências de não se fazer. Quando a gente faz isso, a gente já conquista a atenção da audiência, né? Aí eles se predispõem a ouvir o resto. A segunda parte eu vou dizer, então, bom, entenderam? Acham que é isso? Ok, então como que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, assim, assim. E só por último a gente vai dizer o quê? Então, assim, ó, eu costumo dizer, né? Se Steve Jobs usava e se o Walt Disney usava, só a gente olhar o legado deles, deve dar certo, né? Então é uma técnica que eu gosto muito e eu falo dela no livro. Que então, assim, ó, se a comunicação também não é eficaz, não adianta um bom planejamento, né? Ivete Comparim, autora do livro Por que Ainda Não Deu Certo, acha que já fez de tudo e até agora a coisa não aconteceu, palestrante, impulsionadora de negócios. Vou pedir para tu deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo. Então, a mensagem é, primeiro, leia um livro, né? Porque eu acho que assim vão encontrar muitas respostas. Pequenos negócios aí, principalmente, vão encontrar muitas, se não todas as respostas. E a mensagem que eu quero deixar é assim, ó, que está lá quase no final do livro e que isso aí foi, como é que eu vou dizer assim, é um aprendizado meu, porque eu também fui e sou proprietária de pequena empresa, quando a gente trata o mundo melhor, o mundo nos trata melhor. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque envolve todas as nossas partes interessadas. E quando a gente trata as pessoas melhores, as portas começam a se abrir. Na realidade, essa é a grande mensagem do livro, né? Muito obrigado pelo nosso bate-papo aqui. Eu que agradeço. Continua com a gente, que daqui a pouco tem mais Movimento Empresarial. Olá, eu sou a Vera Brock, sou doutora em Economia pela Universidade de Ilhas Baleares, da Espanha, com pós-doutorado em Educação pela Florida Christian University e CEO da Brock Delphi Educação e Negócios. No dia de hoje, vamos falar da ferramenta mais importante para um gestor, uma gestora, um empreendedor, empreendedora, líderes e empresários. A ferramenta estratégica que vai fazer a sua gestão otimizada é a Pestal. Você já ouviu falar na Pestal? A Pestal é um acrônimo que nos traz referências para fazer uma análise externa à organização, onde que o P significa política, as políticas externas a essa organização. O E, a parte econômica. O S é o social, o cultural. O A vem do ambiental, da sustentabilidade. E o L da legislação. Aquela legislação que muitas vezes está burocratizando a sua organização, a sua empresa. Então, a Pestal é uma análise de fatores externos. E a gente pode citar alguns exemplos de como identificar esse acrônimo Pestal. Exemplo,
ajustar as estratégias de vendas de um produto do seu negócio. Então, eu posso trazer como referência que a política tem que ser olhada externamente pelo processo de mudança, de inovação. Muitas vezes, as políticas governamentais interferem, afetam o seu negócio. Também eu posso usar esta ferramenta conjunto, atrelada ao Google Analytics também. Então, um processo que pode ser concatenado, né, apreciado, buscando impactar o tráfego, por exemplo, das suas atividades, das suas informações. Então, eu posso buscar ajustar, né, as estratégias do marketing, coordenando e considerando os fatores externos. Muitas vezes, a organização busca identificar, certificar-se de como estão as conformidades com regras e coletas de dados. As políticas buscam uma nova legislação sobre como você impacta a proteção dos dados da sua empresa, a coleta dos leads. O econômico, a crise econômica busca reduzir a taxa de conversão dos produtos premiums, por exemplo. E o sociocultural, maior busca por produtos sustentáveis, que é uma grande filosofia das organizações hoje, das práticas das organizações. Buscar a sustentabilidade, apoiando-se em fatores econômicos, sociais, ambientais, ecológicos. Então, o tecnológico também busca o crescimento de acessos e dispositivos móveis. O ambiental demanda, então, por produtos extremamente ecológicos. E, finalmente, a análise pestal, junto com a Analytics, ajuda a adaptar as práticas do seu negócio, às mudanças externas e toma decisões estratégicas com base nas suas atividades e nos seus dados lá registrados. Você está precisando identificar a sua análise externa? Precisa uma orientação mais forte para o pestal? Então, busque conectar-se às nossas informações e venha até nós. Estamos aqui no movimento empresarial em busca da otimização de todos os processos. E a Pestal é uma estratégia que vai contribuir para o sucesso do seu negócio. Vamos que vamos. Até lá, o próximo programa aqui no Movimento Empresarial. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive.
Estamos iniciando agora mais essa entrevista do programa Movimento Empresarial. E a nossa entrevistada muito especial de hoje é alguém que vocês sempre escutam falando o nome no início do programa, a Patrícia Guterres. Ela, que é terapeuta capilar, atua na área há mais de 15 anos, é colorometrista e também especialista em mechas. E se eu falei a palavra errada, ela vai me corrigir agora. Patrícia, seja muito bem-vinda ao programa Movimento Empresarial. Obrigada, Ana. Boa tarde a todos que estão assistindo. Patrícia, a gente está aqui falando de um universo que é o universo do cabelo, do cuidado, do autocuidado, porque o cabelo ele não é só algo que está no nosso corpo, ele mexe com a autoestima, ele mexe com a identidade, ele mexe também com o cuidado com os cabelos reflete o cuidado com nós mesmos. O que tu pode iniciar para a gente falando sobre a importância desse cuidado, não somente por ter um cabelo bonito, mas também como pessoa, trazer esse viés olhando como pessoa, porque com certeza você deixa as mulheres muito melhor com o trabalho que você realiza. É verdade isso que tu falou, né, sobre ser um pouco do autocuidado que as mulheres têm com elas, cuidar dos cabelos, se acharem bonitas com os seus cachos ou com as suas ondas ou mesmo com o seu cabelo liso também, né? Porque tem várias curvaturas de fio. E isso, cuidar de si, do cabelo, traz a imagem da pessoa, né? Ela transforma a imagem da pessoa. Eu já fiz várias transformações no salão, né? Pessoas que fizeram transformações de mechas ou até mesmo de cortes, né? Eu cortei o meu cabelo na semana passada, eu tava com ele super longo e agora ele tá curto, eu tô assim, ó, transmitindo outra imagem, né? E isso aí, muitas vezes, é esse passo que a gente precisa dar para continuar nessa caminhada de transformação, né? Normalmente, quando a gente tá em transformação, a gente quer mudar alguma coisa e o cabelo é a primeira coisa que todo mundo quer mudar. Então, você fez uma introdução muito bonita, porque a gente vai falar sobre isso, principalmente sobre a necessidade de mudar, a necessidade de transformação e o que isso impacta a cada coisa que a gente faz no nosso cabelo referente àquilo que a gente quer comunicar, aquilo que a gente comunica e aquilo que as pessoas percebem daquilo que a gente quer comunicar. Olha só, mas eu vou pedir para você, Patrícia, contar um pouco sobre a tua história. São 15 anos atuando nessa área. Nossa, traz um pouco dessa jornada pra gente também. Sim, são 15 anos, mais de 15 anos, né? Eu fiz o meu primeiro curso técnico com 20 anos. Antes disso, eu nunca tinha pensado em ser cabeleireira. Mas eu sou filha de cabeleireiro, né? O meu pai era barbeiro e quando eu era pequena ele atuava assim na parte de estética, atendia clientes femininas, né? Então eu cresci vendo isso, vendo ele arrumando o cabelo da minha mãe, da minha avó em casa, da minha irmã, até mesmo o meu, né? Era ele que cortava. E nunca eu tinha pensado nisso. E daí com 20 anos eu fui no Senac me inscrever num curso técnico e quando eu cheguei lá eu disse, eu vou me inscrever no de cabeleireiro, mas era mais assim por uma brincadeira, assim, eu queria fazer algo diferente, né? E acabei me inscrevendo no de cabeleireiro e quando eu comecei as aulas eu me apaixonei. Inclusive esses dias eu encontrei um dos meus professores na academia que eu vou, né? Um dos meus professores que me deu aula lá quando eu tinha 20 anos e foi muito legal, assim. E depois disso eu só fui aperfeiçoando, né, em algumas áreas que eu gostava mais, nas mechas, nos cortes, na colorimetria e por último na terapia capilar, né, que foi uma coisa assim que eu me encontrei muito, decidi, é esse estilo de trabalho que eu quero ter. Né, o cuidado com os cabelos, não só a transformação, mas a transformação,
de maneira saudável, né? Que isso é muito bom quando as pessoas têm esse resultado. Quando faz uma mecha e daí o cabelo simplesmente fica todo detonado, e isso é muito ruim, né? E quando tu faz uma mecha e fica com o teu cabelo saudável, bonito, brilhoso, isso daí, bah, é outra coisa. É legal quando você traz essa perspectiva, porque assim, primeiro a gente vai falar do tempo. Você é uma profissional que atua há muito tempo e desde quando eu te conheço você está sempre fazendo curso, sempre aprimorando, ou aqui no estado do Rio Grande do Sul ou em outros estados, para justamente melhorar a sua técnica. E você é a única cabeleireira que eu já ouvi falar, foi onde eu aprendi sobre essa questão da terapia capilar, onde você se assume, eu sou terapeuta capilar. E eu digo por experiência própria, já chegaram clientes na Patrícia falando, eu quero fazer tal coisa. A Patrícia falou assim, esse tipo de coisa eu não faço, porque eu atuo com a terapia. E ter essa consciência como empreendedora, como profissional, daquilo que você quer fazer, a forma que você faz e o carinho que você faz, é o que te coloca como uma profissional de destaque aqui em Porto Alegre. O teu nome, Patrícia Guterres, a tua entrega, o teu resultado, ele veio a partir disso, de você saber o que você quer, a qualidade que você entrega. E aí eu vou pedir para você explicar para as pessoas também o que é essa terapia capilar, o que diferencia uma terapia capilar de outras atividades dentro do salão ou dentro da profissão que você atua, que não são terapias capilares. Então, a terapia capilar, ela consiste em tratar todas as disfunções do cabelo, desde o couro cabeludo até a ponta dos fios. Pode ser quebra, pode ser queda, oleosidade, escamação, ressecamento, né? O cabelo quando está muito opaco. Então, nós temos vários tratamentos e nesses tratamentos, muitos eu mesma desenvolvo, né? A gente trata, faz sessões, cronogramas capilares, com sessões, e cada sessão é trabalhado um tipo de tratamento, a gente repete tratamentos que há necessidade, né? Uma coisa que, eu não sei se tu sabe, mas uma coisa que, agride muito os cabelos das pessoas e é uma queixa muito constante, é a queda de cabelo. Né? A queda de cabelo é o que eu mais trato na terapia capilar. Embora eu esteja ali dentro de um salão mesmo, né? Normalmente as pessoas vão, porque meu cabelo tá ressecado, né? O meu cabelo tá quebradiço, mas o que mais se trata é a queda de cabelo, né? E isso acaba enfraquecendo e ela pode ter vários motivos também, né? E aí então eu vou te fazer justamente essa pergunta, pra gente assim entender um pouco melhor. Eu sei que para ter a queda de cabelo, pode acontecer várias coisas. Traz um pouco dos problemas que podem causar a queda de cabelo. E também assim, eu não estou perto da Patrícia, eu não consigo ser atendida pela terapia de tratamento. O que eu posso fazer para poder justamente melhorar essa queda de cabelo? Então, a queda de cabelo ela pode ocorrer por vários motivos, né? Ela pode ocorrer por excesso de oleosidade, ela pode ocorrer por nutrição, disfunção da nutrição, dos hormônios, né? Às vezes tu passa por uma cirurgia ou até mesmo uma gripe muito forte e isso pode te causar a queda. A questão é que a gente tem períodos de troca, né, de fios durante o ano, pelo menos uns 2, mais ou menos, mas tem pessoas que persistem a queda, né? Então, durante o ano tem vários períodos de queda e isso aí, no futuro, ela pode se gerar uma calvície, né? Então, tem que estar bem atento, né? Mas, por vários motivos, estresse, cansaço, a queda é terrível. Mas a queda é terrível, mas nós temos a nossa profissional terapeuta capilar para tratar. Então você está aqui em Porto Alegre, encontre a Patrícia Guterres e fale com ela para justamente fazer esse tratamento. Mas Patrícia, eu queria falar também sobre esse
corte de cabelo maravilhoso você fez? Você iniciou aqui a entrevista falando que ele estava grande, que depois você cortou curto. E quais são as tendências para os cortes de cabelo para as próximas estações? Ah, então eu já me adiantei e já cortei o meu cabelo para a estação que chegou. E as tendências, eu acho assim, ó, tem muitos cortes que estão em alta. Eu vou falar os que estão mais em alta, tá? Que seria o short, tem o short bob e o long bob, né? O short bob é aquele corte mais ou menos aqui na altura do queixo ou da orelha. Ele pode ter camadas ou ser mais inteiro, né? Tem variações também da nuca, que pode ser mais retinha ou mais batidinha. A franja também pode ser mais longa, né? Ou pode ser uma franja mais curtinha, mas a característica principal dele é que ele é mais ou menos aqui, ó, nessa altura da mandíbula, né? Ou da orelha. O long bob, ele é mais ou menos o mesmo estilo, são camadas baixas, né? Mas ele sofre essa diferença aqui, alteração do comprimento, que ele é mais ou menos na altura do ombro ou da clavícula, né? Então é um cabelo um pouco mais longo, mas também com essas mesmas variações, assim, que tu pode alterar a base, por exemplo, com inclinação para frente, ou ele mais reto, pode ter franjas ou fios mais alongados na frente. Todas as versões ficam lindas, né? Tem o pixie também, que é aquele cabelo mais curtinho, mais prático, que ele é com a nuca mais curta e as laterais. Os fios de cima podem ser desfiados e um pouco mais compridos também. É um cabelo assim bem versátil, dá para usar assim ele bem despojado, bem bagunçadinho. E vamos falar de um longo também, né, para quem gosta de cabelo longo, o shag. Ele é um corte mais longo, de médio para longo, e ele pode ter várias camadas. Inclusive a frente dele tem bastante volume, porque normalmente ele começa com uma franja e depois da franja ele vem com um degradê, né? Então dando aquele contorno e movimento e volume para o contorno do rosto. Então eu já sei o que eu quero pra mim. Só basta a minha cabeleireira dizer se ela aprova isso pra mim ou não. Porque tem uma questão também de visual, do rosto, do formato, que algumas coisas funcionam e outras não. Porque muitas vezes a gente quer fazer uma coisa no nosso cabelo que não combina com a gente, não vai ficar tão harmônico, não é, Patrícia? Então isso também tu conversa com as pessoas, porque às vezes chegam lá as pessoas assim, eu quero tal corte, eu quero assim, e tu olha, tu sabe pela tua experiência que aquilo ali não vai ficar tão harmônico para aquela pessoa. Tem algumas características assim, para um rosto quadrado, um cabelo de tal tipo, um rosto mais fininho, cabelo de tal tipo. Ou cacheado, ou liso, alguma coisa assim que você pode trazer? Na verdade a gente tenta adaptar o corte, né, ao estilo que a cliente gosta, mas também ao que favorece a ela, né, que daí tu comentou sobre o rosto mais redondinho, mais quadrado, então a gente tem que procurar diminuir essas imperfeições, no caso, né. Quando tem o rosto mais redondinho, a gente procura uma franja mais longa, lateral, ou uma franja que seja uma cortina, porque daí ela diminui um pouco a bochecha, né? No rosto mais quadrado, a gente já tenta esconder um pouco essa parte da mandíbula, pode ser numa franja, pode ser num degradê, pode ser até mesmo na altura do corte. Né? Então a gente sempre tenta, normalmente as clientes vêm com uma sugestão e a gente sempre aprimora aquilo. Aprimora, isso é importante a gente também ir para o profissional com essa consciência, de que às vezes a gente tem umas ideias muito doidas, porque eu falo por mim, gente. Eu falo por mim, aí chega lá, eu também tenho que estar aberta para entender isso, né? Porque às vezes a gente acha que vai ficar muito bom e às vezes o resultado não vai ficar muito bom. Para isso a gente tem profissionais incríveis como a Patrícia Guterres, para estar nos assessorando, nos acompanhando, tratando dos nossos cabelos. Eu estou aqui, ó,
prova viva de que ela gosta mais do meu cabelo do que de mim. Isso é fato. Eu ainda concordei. Ela ainda concorda. Mas é isso, Patrícia. Eu vou deixar aqui para você, esse momento para você deixar as palavras finais. A gente está se encerrando para o nosso final da nossa entrevista. Mas eu agradeço muito a sua participação aqui. Todos os programas, você é sempre chamada aqui, sempre lembrada por cuidar tão bem dos meus cabelos. Muita gratidão e seja sempre muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Então, eu acho que o mais importante de tudo não é a gente escolher o corte da moda, entendeu? Ou escolher a cor que está em alta, mas mesmo que te digam, isso não combina contigo. O importante é tu fazer o que tu sente, como tu te sente bem, como tu te sente bonita, como tu te enxerga e se reconhece. Eu acho que isso é o mais importante que a gente tem que trabalhar na nossa imagem, né? Muito bom. Muita gratidão, Patrícia. E você que esteve conosco até agora, saiba que ainda temos muito mais movimento empresarial. Frases que eu escuto ao longo dos atendimentos de dentista. Sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Dr. Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. Dando sequência aos vídeos sobre as vivência clínica, tem uma frase que muitas pessoas elas podem jurar que é verdadeira, que é: eu uso um enxaguante bucal e ele vai resolver todos os meus problemas. E aí eu explico ao paciente que não é assim que funciona. Eu uso enxaguante bucal, tem enxaguante bucal aqui no consultório, mas ele não tem o poder de resolver todos os teus problemas da saúde da tua boca e ele não tem o potencial de prevenir cárie, gengivite, ele é um complemento. Se tu passa o fio dental, escova os teus dentes e tu gosta de usar um enxaguante bucal para finalizar o cuidado com a tua boca, tudo bem, é ótimo, não tem problema nenhum. Mas se tu, na correria do dia a dia, tu só usa o enxaguante bucal pensando que vai estar protegendo o teu sorriso, tu está correndo um sério risco, teus dentes estão correndo um sério risco, a tua saúde está em risco, porque o enxaguante não tem esse potencial de proteção. Então é necessário remover o resíduo entre os dentes com o fio dental, depois fazer a escovação e aí no final tu fazer um bochecho com o enxaguante bucal da tua preferência. Eu sempre recomendo enxaguantes bucais sem álcool, tá bom? Segue essa orientação, até semana que vem para mais um Dica de Saúde Bucal para o Movimento Empresarial. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria, curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança cantando esse refrão. Água loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça. Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós.
Faça sua doação para Médicos Sem Fronteiras. doe.msf.org.br. Olá, meu nome é Luiz Gustavo Longo, sou advogado trabalhista e hoje quero conversar com você sobre dicas jurídicas para iniciar uma empresa. Como que você vai fazer inicialmente para iniciar uma empresa? O que eu aconselho? Primeiramente, procurar um contador da sua confiança. Isso é fundamental. Hoje, a contadoria tem um papel fundamental nas empresas para que elas se adequem a vários tipos de legislação. Então, a primeira dica jurídica de hoje, procurar um contador da sua confiança. Se você trabalha na ilegalidade, se você quer legalizar uma empresa, a primeira coisa é procurar um contador da sua confiança. Segunda coisa, escolher a estrutura jurídica adequada da empresa. Principalmente, avaliar se a empresa vai ser uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, por empresário individual, enfim, conversar com o seu contador e escolher uma estrutura jurídica adequada para a sua empresa. Segunda dica de hoje, fazer registro e legalização. Realize todos os registros necessários para legalizar a sua empresa. Isso é fundamental para evitar problemas com o fisco, com os órgãos estaduais, municipais, federais. Isso é muito importante, o registro adequado e legalização. E para tanto, você precisa de um auxílio do seu contador para que a maioria da legalização seja feita de forma adequada. Segundo, fazer contratos bem elaborados. E é isso, você tem que procurar um advogado da sua confiança. Os contratos precisam ser bem elaborados e para regularizar as relações comerciais. Sejam eles contratos de prestação de serviço, contratos de trabalho, contratos com fornecedores, né? E para que você tenha contratos de trabalho bem elaborados, você precisa contratar um advogado da sua confiança. Segundo, proteção da propriedade intelectual, proteger a sua marca é fundamental. Se você escolher um nome para a sua empresa, procure auxílio, principalmente para proteger a sua marca. Compliance com a legislação trabalhista. Se você quer iniciar uma empresa, você tem que estar de acordo com a legislação e as normas trabalhistas. É importantíssimo que você esteja familiarizado com as normas trabalhistas. Isso vai evitar muita dor de cabeça para você. Outra situação, a proteção de dados pessoais é fundamental quando você quer iniciar a sua empresa. Esteja em conformidade com as leis de proteção de dados pessoais, adotando medidas adequadas para proteger as informações pessoais. A lei de dados pessoais, pessoal, está aí para ser respeitada e você deve procurar um profissional da sua confiança para que seja implementado isso na sua empresa. Outro ponto importante, a consultoria jurídica preventiva. Isso é a última dica de hoje, pessoal. A consultoria jurídica preventiva é muito importante se você já tem uma empresa e quer legalizar a sua empresa. Mantenha uma relação próxima com um advogado especializado que te dê dicas jurídicas importantes para que a sua empresa permaneça legalizada e adequada. Eu conheço, pessoal, diversas empresas que estão na ilegalidade e que já tiveram muitos problemas mesmo,
por não estarem legalizadas. Então você que está aí na ilegalidade, comece procurando um contador e veja se você quer legalizar a empresa para você progredir cada vez mais e que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Era isso que eu tinha, pessoal, para hoje e até logo. Por que ainda não deu certo? Muitas vezes, porque, Rogério, a gente olha o nosso negócio, não tem um resultado lá na ponta, ou de vendas, ou na qualidade do produto, e a gente não entende o que está acontecendo. Muitas vezes, quando a gente lê livros como esse da Ivete Comparim, a gente começa a compreender que não é só lá na ponta, muitas vezes, o problema. A gente tem que olhar todo o processo desde o início. Desde gestão de pessoas, desde mercado, sazonalidade, ver se a gente tem demanda para aquilo que a gente está oferecendo, seja como produto ou seja como serviço. Aí sim a gente consegue fazer um raio-x e compreender melhor. E ali a gente vai entender os motivos que a gente não está acontecendo ainda, que as coisas não estão acontecendo ainda da forma que a gente gostaria. E a Ivete traz isso dentro do livro dela, nas atividades que ela desenvolve. Por outro lado, nós precisamos estar bem e nos sentir bem para entregar um resultado positivo com muita qualidade. E sim, gente, o cabelo é a moldura do nosso rosto. É a primeira parte do nosso corpo que as pessoas olham, que é o nosso rosto, a nossa cabeça. Então, quando as pessoas olham, simplesmente no olhar, elas enxergam a nossa comunicação. E o que nós estamos comunicando? A gente vai falar um pouco de tudo, a gente falou um pouco de tudo isso no programa, não é, Rogério? E a gente vai aqui finalizar esse momento. Rogério, por favor. Quando a gente pensa em desenvolver as nossas atividades, e em especial nos pequenos negócios, muitas vezes a gente escuta de empresários nas nossas atividades de consultoria dizendo: eu não tenho tempo para planejar, eu não tenho tempo para organizar, essa questão de ESG é coisa de empresa grande, organizar as finanças para quê? Isso que vai diferenciar muitas vezes uma empresa que permanece após o 5º ano de vida, onde somente 20% das empresas vivem, ou aquelas que vão deixar de existir. Se nós consideramos que a grande maioria das empresas no mundo inteiro não conseguem passar do seu 2º ano, o que dirá do seu 5º ano, é natural a gente tentar entender o que essas que sobrevivem têm de diferente. E quando essas empresas conseguem bons resultados, certamente está por trás um trabalho que vai além de simplesmente entregar o produto final, mas tem a ver com organização, tem a ver com estruturação, tem a ver com separação de contas, tem a ver com copiar algumas das boas práticas das grandes empresas e trazer isso para os pequenos negócios. Isso é uma visão que nós precisamos cada vez mais, Ana Paula, ter presentes no universo dos pequenos negócios. Sim, Rogério, e isso e muito mais a gente falou nesse programa, mas também já conversamos com diversos profissionais que cada um trouxe a sua forma de dizer, a sua perspectiva e conteúdos voltados para este e outros assuntos que estão lá no YouTube do Movimento Empresarial. Vai lá, assiste as outras entrevistas, assiste os outros programas e ainda temos mais uma novidade, gente, que a gente começou esse ano. Você pode fazer parte das gravações do Movimento Empresarial, né, Rogério? Quando as gravações são feitas lá na Latasse, você pode participar. Você pode estar lá na plateia, olhando as coisas acontecendo, fazer perguntas para os nossos entrevistados, enquanto toma um café e bate um papo com a gente. Uma outra coisa, você gostou de alguma pessoa, você gostaria de ter essa pessoa aqui no programa? Entre em contato com a nossa produção, quem sabe ela pode estar numa das próximas edições. Mas, Ana Paula, o programa está chegando ao fim e a gente precisa encerrar esse nosso papo de hoje com a certeza de que nos veremos novamente na próxima terça-feira às 20 horas pela Poa TV. Até lá, tchau, tchau! Tchau, tchau!